O desafio ECG dessa semana trouxe o caso de uma paciente de 69 anos do sexo feminino com uma queixa de tontura e que apresentava bradicardia à palpação do pulso. Nós fizemos uma eletro dessa paciente e é este o traçado que você está vendo aí agora. Antes de falar propriamente dito do ritmo ou da frequência cardíaca, eu queria abordar um aspecto interessante aqui nessa visão de duas derivações. Nós temos um aspecto morfológico do complexo QRS compatível com um bloqueio de ramo esquerdo. Olha só, em V1 a gente tem a morfologia R inversão com a duração do complexo QRS aumentada. Temos um padrão de R puro em D1, inclusive com uma alteração da repolarização nessa região, marcada pela positividade da onda T em concordância com o complexo QRS. E era de se esperar que a gente tivesse no plano horizontal uma progressão da onda R e que o padrão, em torre, como a gente vê em D1, tivesse presente também na derivação V6. Por que será que isso não acontece? A primeira hipótese que foi levantada é a possibilidade dessa paciente possuir um dispositivo cardíaco implantável, ou seja, um marca-passo. Isso ficou mais evidente se a gente considerar que existe aqui, na porção inicial do QRS das derivações V6, AVF, D3 e D2, um entalhe inicial que sugere a possibilidade de se tratar de uma espícula de marca-passo. Obviamente, nós confirmamos que essa paciente não possui marca-passo, e aí essa hipótese, obviamente, cai por terra. A segunda possibilidade para esse padrão de QRS seria justamente a presença de uma área eletricamente inativa. Ora, se nós temos a alteração da repolarização nessa região e nós temos uma ausência de progressão da onda R esperada, com um padrão que tem uma morfologia inicial negativa ou impar inicial nessas derivações que eu já citei, é muito provável que ali nós tenhamos uma área eletricamente inativa decorrente, eventualmente, de um infarto prévio. Então, essa seria a segunda hipótese que a gente trabalharia para justificar esse aspecto morfológico do complexo QRS. Certo? Bom, visto então esse aspecto nas duas derivações, vamos dar uma olhadinha mais próxima agora em relação ao ritmo desse traçado. Aqui eu tenho a tira de ritmo ampliada para a gente discutir. Nós temos complexos QRS que apresentam uma certa regularidade aqui nesse traçado. E, considerando que aqui há o final de um complexo QRS, que foi registrado aqui com a onda T, nós temos um QRS que aparece aqui que é precoce em relação ao anterior, se a gente compará-lo com o resto da tira. Nós temos ondas P nesse traçado? Sim, nós temos um ritmo sinusal, que é marcado aqui pela presença das ondas P positivas em D2, e que também aparece aqui. Somente que aqui nós temos um intervalo PR, que é aumentado, mas que é ligeiramente maior do que os que a gente está vendo aqui. E isso se repete até o final da tira. Portanto, juntando esses dois fatores, a precocidade desse complexo QRS associada à precocidade da onda P, muito próximo da onda T, como a gente vê aqui, diferente do que acontece nesses batimentos subsequentes, em que a P está aqui e a onda T anterior está bem distante. Juntando essa informação com o intervalo PR aumentado, em comparação aos demais, isso sugere que a gente está diante de uma extrasístole supraventricular conduzida com um aumento do intervalo PR secundário ao período refratário do NOAV. Veja, o NOAV não esperava que pudesse surgir aqui um novo batimento supraventricular e ele ainda estava se recuperando do batimento anterior. Por isso que houve um aumento do atraso que já existe, Nós temos um intervalo PR aqui aumentado, o que configura um bloqueio AV de primeiro grau, mas nesse caso aqui houve um aumento um pouco acima, com um intervalo PR um pouco acima desse que a gente vê nos demais batimentos. Então isso sugere para a gente que nós estamos diante de uma extrasístole supraventricular
que conduziu para os ventrículos, ok? E o que mais tem de alterado nessa tira? Se a gente perceber as ondas T, olha que interessante essas morfologias. Nós temos aqui um entalhe, que aparece também aqui, e que também provavelmente está presente nessa e nessa onda T, porque os intervalos RR estão regulares. E o intervalo RR desse batimento em relação a esse também parece ser regular, o que pode sugerir que haja uma onda P também aqui. O que a gente tem? Será que isso é um bloqueio AV 2 para 1? Olha, o que faz o diagnóstico diferencial disso é justamente a relação dos intervalos PP. Veja, esse intervalo PP que a gente está vendo aqui, ele é diferente desse intervalo PP que a gente observa aqui. Portanto, a gente não tem uma relação fixa do PP e o que está acontecendo é a precocidade da onda P em relação ao ciclo esperado. Se nós temos uma precocidade da onda P, como também já ocorreu aqui, é provável que haja uma extrasístole supraventricular que não foi conduzida e que não gerou o seu complexo QRS. E, na verdade, esse é o diagnóstico diferencial que a gente tem para esse tipo de caso em relação ao BAV de segundo grau, né, ou BAV 2 para 1. Então, qual é a mensagem desse desafio? Na bradicardia sintomática, a gente tem que considerar como aspecto de diagnóstico diferencial os distúrbios de condução atrioventricular, que são relativamente os mais comuns, os bigeminismos atriais ou ventriculares, lembrando que nesse traçado a gente tem um bigeminismo atrial não conduzido na sua maioria, falhas de captura dos dispositivos de simulação cardíaca artificial, o que configuraria ali um problema, né, de funcionamento desse dispositivo, e os ritmos com baixa frequência cardíaca, como os distúrbios do nó sinusal, né, doença do nó sinusal, e arritmias que cursam com baixa resposta ventricular. Então, não se esqueçam, pessoal, dessas situações, o ideal é saber diferenciar as causas potencialmente malignas e atuar com brevidade. Hoje eu fico por aqui. Até o próximo desafio, pessoal. Um abraço.